Olá, olá, boa noite, vencedores. Aguardando aquele tempo que demora um pouquinho para conectar aí com vocês e já falando aqui na introdução. Não é que chegamos à última palestra da Maratona ILF Online, né? E é essa grande oportunidade que nós temos de conectar com esse sentimento neste momento. E eu estou com o coração realmente transbordando de alegria, porque passamos o mês todo juntos, né? Tivemos o tempo todo junto no mês de abril e agora estamos finalizando aí com chave de ouro. Então você que está chegando online agora, olha que bacana, um monte de gente bacana chegando aqui. Encaminha aí no aviãozinho, aperta esse aviãozinho no lado e encaminha para a maior quantidade de pessoas que você puder, para que mais pessoas possam assistir. Hoje é a última palestra da maratona, então eu estou cheio de energia, coração transbordando de alegria, para que possamos fazer dessa maratona que foi durante o mês de abril um grande momento. Inclusive vou revisar depois os temas que foram abordados. Hoje eu vou apresentar para vocês os 5 passos, também como eu tenho apresentado em todas as palestras. E hoje uma pergunta muito importantíssima, né? Qual a história que você vai contar no futuro? Né? Não precisa responder, obviamente, mas qual é a história que você vai contar no futuro? Estamos vivendo esse grande momento de pandemia, um momento tão desafiador. Nenhum de nós imaginávamos que estaríamos vivendo essa situação. Nenhum de nós imaginávamos lá no passado que estaríamos vivendo o isolamento social neste momento. E aí agora o que a gente precisa fazer é entender qual é a história que nós vamos contar no futuro. E é exatamente esse o tema de hoje. Antes de começar o conteúdo, eu quero agradecer a todos vocês por terem me acompanhado durante essas 5 palestras online. Foi um trabalho feito com muito amor. Quero agradecer todo o time do Instituto Lucas Fonseca, que incessantemente fez um trabalho incrível. Sem eles eu não conseguiria dar conta. Quero agradecer você que conseguiu pegar as 5 palestras, né? Hoje é a 5ª palestra. Quero agradecer você que compartilhou, que marcou mais pessoas, que esteve conectado aqui comigo, que me convidou mais pessoas para assistir. Talvez foi um momento que eu jamais vou esquecer na minha vida, porque foi a minha primeira experiência em palestra online, né? Eu tenho 10 anos que eu faço palestra, obviamente de forma presencial, e a minha primeira palestra online foi aqui no Instagram com vocês. Então foi um momento de aprendizado, de crescimento. Eu tenho usado muito essa frase que jamais voltaremos ao normal, nós voltaremos ainda melhores. E o tema da palestra de hoje tem um significado muito especial para mim, porque é exatamente essa pergunta que eu tenho de fato refletido sempre na minha vida, é essa pergunta que eu tenho trazido sempre para o meu pensamento, e eu de fato vou apresentar para vocês hoje nessa palestra o que eu apliquei, o que eu vivi, o que eu trouxe para a minha vida como uma inspiração. E de fato eu tenho essa resposta para dizer para vocês. Eu já sei qual é a história que eu vou contar lá no futuro. E é essa conexão, é esse sentimento que eu quero convidar todos vocês a viverem agora, porque essa palestra tem um sentido muito especial para mim. A gente finaliza hoje um ciclo de palestra online. Claro que teremos outros trabalhos, outros projetos, mas foi o mês de abril, toda quinta-feira às 19 horas, eu estava pontualmente aqui para trazer para vocês o melhor patrimônio que eu poderia doar. As pessoas às vezes perguntam qual o maior patrimônio que nós temos. O meu maior patrimônio é o conhecimento. É tudo que eu levei anos para aprender, experiências que eu tive, seja de forma pessoal e profissional, eu venho compartilhando com as pessoas no palco. Então eu senti no meu coração que durante o mês de abril eu deveria dar um presente a vocês. E o presente foi exatamente essa palestra online, essas palestras, nessas 5 edições que tivemos aqui durante o mês de abril, tá bom? Então vamos ao que interessa, a 5ª palestra da Maratona ILF Online. Depois eu vou ver aqui os comentários. Você que está chegando, ainda dá tempo, convida mais pessoas, pega o aviãozinho do lado, encaminha para a maior quantidade de pessoas que você puder, porque hoje vamos finalizar com chave de ouro, um tema que de fato fez muita diferença na minha vida e que certamente vai fazer para vocês também. Então vamos lá, aperte os cintos que o show vai começar. Beber a água para começar o conteúdo aqui com vocês. Exatamente. O tema da palestra então é a seguinte: qual história você irá contar no futuro? Por que eu criei esse tema? Qual a história que você irá contar no futuro? Porque a única certeza que temos é que teremos o futuro. Precisamos entender que existe sim um futuro, que nós podemos escrevê-lo.
Nós estamos vivos, nós temos a oportunidade de atravessar isso aí. Claro que temos que preocupar sim com a diversidade, com todas as orientações, com toda a orientação que o Ministério da Saúde, inclusive, passa pra gente. Mas precisamos enxergar que existirá um futuro. Então, quando eu criei esse tema, qual a história que você vai contar no futuro? A intenção que eu tive nesse tema é convidar vocês a refletirem que existirá um futuro. E aí a nossa preocupação tem que ser a seguinte: se existirá um futuro, será melhor percebido no mercado, será melhor percebido na família as pessoas que se mantiveram conectadas com o seu verdadeiro propósito, que se mantiveram conectadas com a missão de acreditar que tudo isso vai passar. Então a primeira pergunta, para quem pegou aí lápis e papel, caneta, para você anotar, né? A primeira pergunta que eu faço para vocês nessa palestra: qual é a história que você irá contar no futuro? E é essa história que eu quero convidar vocês a acreditarem cada vez mais que é possível sim escrever uma nova história. Então que você pega papel e caneta, que hoje teremos 5 passos, teremos atividade no final, como em todas as palestras. Hoje eu deixei 3 livros para indicar para vocês que são os melhores que eu acho. Né? Então, igual aquela parábola lá, deixar o vinho melhor para o final, né? Então, os livros que eu vou indicar para vocês hoje são livros que foram um divisor de água para a minha vida. Eu guardei com muito carinho, porque eu sabia que no dia 30 de abril eu estaria aqui com vocês. Então, essa atividade final e os livros que eu vou indicar para vocês é algo muito especial que eu trouxe também. Então, seguindo, anote aí, qual a história que você irá contar no futuro? Como eu disse, precisamos entender que existirá um futuro. E a história que você vai contar lá é o que você está escrevendo hoje. Os resultados que você terá no futuro são os resultados do comportamento, ou dos comportamentos que você tem hoje. Inúmeras pessoas não sabem ou não se atinam, pelo menos, que tudo que nós fazemos hoje irá repercutir no futuro. O Lucas que eu trago hoje para vocês é o Lucas que lá no passado eu acreditei que eu seria hoje. Todos os nossos comportamentos no presente estão determinando o nosso futuro. Já viram aquela história, tudo que você planta você colhe? Conhece essa história? O que eu planto hoje eu vou colher no futuro. Se você planta laranja, você vai colher laranja. Se você planta feijão, você vai colher feijão. Não queira plantar feijão e colher laranja. Então, mesmo em pandemia, mesmo nessa conjuntura toda que nós estamos enfrentando, precisamos atinar ainda mais nessa reflexão. O que eu plantar hoje, eu vou colher no futuro. E entender a história que eu vou contar no futuro é exatamente os comportamentos que eu tenho hoje. Exatamente as ações que eu estou vivendo mesmo a pandemia, as ações que eu tenho trazido para a minha empresa, para o meu lado profissional, para o meu lado pessoal, são esses comportamentos que você vai contar lá no futuro. E eu vou passar para vocês como mudar esses comportamentos. A outra reflexão que eu quero trazer para vocês, vencedores: não queira inventar a roda. Anote aí, não queira inventar a roda. O que muitas pessoas estão passando por desafios nesse momento está querendo inventar demais. Nós não estamos na hora de inventar, nós estamos no momento de adaptar. Até porque as ferramentas que nós estamos utilizando na pandemia são ferramentas que já existiam. A primeira palestra que eu fiz aqui para vocês, lá no início de abril, teve até uma polêmica, algumas pessoas comentaram aqui no meu Instagram, porque eu falei uma frase que a crise só mostrou que já estava ruim há um bom tempo. Algumas pessoas falaram: mas Lucas, você quis dizer que as pessoas estavam mal? Não foi isso que eu quis dizer. Mas a pandemia trouxe um zoom, aproximou circunstâncias que já precisavam ser resolvidas lá no passado. Então agora não é hora de inventar, sair atirando para todos os lados, criando produtos novos, querendo ser uma pessoa que você não é. A hora da pandemia é você conectar com a sua verdadeira essência, conectar com as suas maiores habilidades e perceber qual a história que eu vou escrever neste momento. Você que está assistindo essa palestra, que tem filho pequeno, entre 3 a 12 anos, talvez o que seu filho vai mais lembrar no futuro é que foi o momento que ele mais passou com você. Talvez o que nós mais iremos lembrar no futuro são as pessoas que nós tivemos a oportunidade de conectar neste momento. Talvez se nós não tivéssemos a pandemia, eu não estaria aqui fazendo essa palestra para vocês neste momento. Então, entender que a história que você vai contar lá é o que você está escrevendo hoje, é a grande oportunidade de você mudar os seus comportamentos, mudar as suas habilidades, criar foco, criar planejamento e manter-se intacto. Eu tenho uma frase que eu falo sempre, às vezes é sangrar por dentro e brilhar por fora.
Não precisamos entrar num campeonato para descobrir quem sofre mais. Não precisamos entrar no campeonato quem está com mais medo. Não precisamos entrar no campeonato quem está com mais dívida ou está mais preocupado. Nós precisamos conectar com pessoas que estão antenadas e preocupadas em criar soluções, em criar estratégias, em ver possibilidades, em fazer com que essas possibilidades se tornem o maior aliado que nós precisamos ter em tempos de pandemia. Então, a você que está assistindo essa palestra, parabéns! Se você está assistindo essa palestra é porque alguma coisa faz sentido para você. Se tudo que eu disser para vocês nessa palestra, 10 situações fazerem sentido para você, ou melhor, uma fizer sentido, eu terei ganhado aqui todo esse trabalho que eu tive durante o mês de abril. Porque eu realmente acredito. Não pensem em vocês que eu estou aqui do outro lado do vídeo contando para vocês uma história. Eu também tenho desafios. Eu também tenho filho para criar, também tenho família, eu também tenho empresas, tenho colaboradores, tenho pessoas com as quais eu preocupo. Mas o maior diferencial que eu quero apresentar para vocês neste momento é que é possível sim você atravessar um mar vermelho conectado com o pensamento que tudo isso vai passar e que você precisa ter mais estratégias. Então repito a frase para quem quiser anotar aí: não queira inventar a roda. Veja aquilo que você tem maestria já em fazer. Veja quais são as suas habilidades. Veja um mar de possibilidades que estão à sua frente e que você não enxergava antes. Inúmeras possibilidades de comportamento que você já deveria ter mudado e agora você pode mudar. Inúmeros comportamentos que você poderia ter melhor em casa e você não fazia antes porque você não tinha tempo. A palavra correria foi a palavra mais utilizada em tempos anteriores. Tudo que você dizia para alguém: mas eu estou na correria, eu não consigo fazer, eu estou na correria. Vivíamos muito mais no automático. Vivíamos o tempo todo pensando no automático, o tempo todo vivendo algo sem calcular. A hora agora é de você não inventar, é a hora de você adaptar cada vez mais, criar cada vez mais as suas capacidades para você enfrentar essa conjuntura aí. A terceira reflexão que eu trago para vocês, olha que importante, vou até aproximar aqui para falar olhando para vocês essa frase. Quais crises você já superou na vida? Fala a verdade. Não é a primeira crise que você enfrenta, talvez seja a maior, mas não é a primeira. Eu já tive inúmeras crises na minha vida para enfrentar. Talvez a maior crise que eu enfrentava quando fazia faculdade era como levantar o dinheiro para pagar a faculdade. Talvez as maiores crises que eu enfrentava lá no passado era não ter a certeza que eu conseguiria chegar até o final do mês bem. Todos vocês que estão assistindo essa palestra, em algum momento já superaram uma crise. E aí eu pergunto, quais crises, no plural, quais crises você já superou? E qual a história que você conta sobre elas? É emocionante para mim falar sobre isso. O tema da palestra de hoje é qual a história que você irá contar no futuro. Então já quero levar você a refletir sobre quais as histórias que você conta sobre as crises que você enfrentou lá no passado. Sabia que tem gente que não está conseguindo superar essa crise porque está presa na crise do passado ainda? Sabia que tem gente contando as mesmas histórias desde o seu nascimento até agora? Sabia que tem gente contando uma crise que ele teve no emprego lá em 2008 e não superou isso até hoje? Eu preciso ser sincero para vocês. Essa palestra vai fazer sentido para mim se fizer sentido para vocês aí também. Se você estiver preso a crises do passado, contando a história de um sofrido, de alguém que sofreu demais o tempo todo, você não vai conseguir superar essa crise facilmente, porque você ainda está superando crise do passado. Comece a perceber o que do passado você precisa desprender. O que do passado você precisa deixar para trás, para que você canalize toda a sua energia, todas as suas estratégias na atual e na contemporânea crise que você está enfrentando. Eu estou falando muita palavra crise porque seria hipocrisia dizer que está tudo bem. Claro que não está tudo bem. Seria idiotice da minha parte chegar aqui agora nessa palestra e falar para vocês: fiquem calmos, está tudo bem. Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que é possível, mesmo em meio a uma adversidade, mesmo em meio a uma pandemia, você criar oportunidades. Está muito associado ao que você quer enxergar. Está muito associado ao que você busca para a sua vida. Está muito associado às possibilidades que você não enxergava antes, que você precisa enxergar agora. Eu falei isso em todas as palestras online aqui para vocês. Estamos na era que ou você abre a mente ou você abre uma cova. Ou você abre a sua mente para buscar outras possibilidades, ou você abre a sua mente para pensar em oportunidades para que você possa crescer cada vez mais, ou você vai passar o tempo todo reclamando. E sabe qual a péssima notícia que eu tenho para dizer para você nessa noite?
é que as pessoas não têm tempo para te ouvir, porque elas também estão preocupadas com os desafios delas. Neste momento, estamos todos preocupados com o que vamos fazer. Estamos todos preocupados com o que nós precisamos resolver na vida. As pessoas não têm tempo neste momento para conectar com a sua dor e passar o tempo todo preocupado com o sentimento que você está enfrentando. A vida inteira foi com você, só que agora ainda mais é com você. E quando eu trouxe essa palestra online gratuita aqui para vocês, genuinamente o sentimento que eu experimento é que eu quero contribuir com vocês, que eu quero fazer com que vocês se conectem com o seu verdadeiro papel. E como eu perguntei aqui anteriormente, quais crises você já superou? Para quem estiver anotando, anota aí. Quais crises você já superou no passado? Você vai perceber que não é a primeira e certamente não será a última. Talvez o grande papel nosso aqui na Terra é estarmos em constantes aprendizados, é estarmos em constante evolução, é estarmos cada vez mais conectados, que de fato precisamos antenar, estar mais conectado, que nós viemos para superar desafios. Retire a palavra problema do seu vocabulário, substitua pela palavra desafio, porque nós odiamos problemas, mas nós adoramos desafios. Claro que não é esse desafio que nós estamos enfrentando, mas quando você passa a enfrentar com mais entusiasmo uma adversidade, você passa a entender as possibilidades que tem e as oportunidades que você pode criar. Próxima reflexão, para quem está anotando aí. Como você tem usado o seu tempo? O que vocês têm feito? Comenta aí para mim. O que você tem feito nos seus tempos agora de pandemia? Certamente você está no seu home office, está ficando mais em casa, obviamente, ou se está indo para o trabalho, está indo de uma forma mais reduzida. Como que você tem utilizado o seu tempo? Outro dia chegou um empresário para mim e falou: Lucas, eu estou adorando essa pandemia porque eu consegui atualizar todas as séries da Netflix que eu não tinha conseguido ver antes. Falei, que interessante, me fale mais sobre isso. Quando passar a história que você vai contar no futuro, que você atualizou todas as séries da Netflix, a história que você vai contar no futuro, que você passou a pandemia inteira assistindo filmes, não tem nada de errado assistir filme, eu também assisto, inclusive. Só que você precisa criar as suas prioridades. Como que você tem utilizado o seu tempo? As pessoas que passam reclamando da vida estão experimentando uma dificuldade enorme, porque agora não pode sair de casa para reclamar no ouvido do outro. Ela não pode agora ficar ligando para a pessoa o tempo todo, a pessoa está ocupada, está trabalhando. É entender que a forma que você utiliza seu tempo irá determinar a história que você vai contar no futuro. Para quem chegou agora, o tema da palestra de hoje é: qual a história que você vai contar no futuro? E a história que você vai contar no futuro está associado aos comportamentos que você tem hoje. Seguindo, todos nós enfrentamos superação no passado, como eu já falei para vocês. Todos nós temos uma forma de enxergar a vida. Agora chegou um determinado momento, como a minha área é mindset significa programação mental, corra do pior vírus que existe. Corra do pior vírus que existe na Terra, que é o vírus da limitação mental. O vírus da limitação mental impede você de avançar. As pessoas com as quais você tem convivido na sua casa, elas estão reclamando ou estão buscando soluções? As pessoas que buscam reclamar o tempo inteiro não conseguem pensar em solução. Estou vendo aqui que vocês estão comentando que têm estudado, criando conteúdo. Que maravilha, gente, ver que vocês estão fazendo, estudando, produzindo conteúdos, partilhando conhecimento. Olha que honra ver vocês compartilhando isso. É exatamente o que eu fiz na minha vida. Exatamente o que eu mais produzi na minha vida nesse momento. Talvez porque, para quem me acompanha há mais tempo, a minha rotina é muito corrida, geralmente é viajando sempre, cada dia numa cidade diferente. Então eu usei esse tempo da pandemia para trazer para mim uma atenção ainda mais especial. Gente, que bacana ver o comentário de vocês aqui, depois eu quero ler todos, tá bom? Então o vírus da limitação mental é o vírus que tem feito as pessoas afundarem. Tem um vírus que mata muito mais que o Covid-19, é o vírus da limitação mental. Tem aquele que não consegue enxergar e tem aquele que não quer enxergar. E aquele que não quer enxergar, ele vai passar a vida inteira reclamando, vai passar a pandemia, vai vir outros desafios, outras crises, ele vai continuar com o mesmo discurso. Posso contar um segredo para vocês? Eu estou correndo de gente assim. Eu estou correndo de gente que está o tempo todo só pensando em criticar, só pensando em reclamar e não pensa em solução. Então agora é importante vocês anotarem, para quem pegou papel e caneta aí, quais são as lições, os 5 passos para você criar uma nova história. Olha que bacana, depois o Danildo vai comentar aí para vocês e vai colocar o passo 1, 2, 3, 4 e 5 para ficar mais fácil para vocês. Então neste momento, anotem aí,
5 passos para você criar 5 passos para você criar uma nova história a partir da pandemia. Olha que interessante. Eu fiquei muito feliz, vencedores, porque são exatamente os passos que eu estou utilizando na minha vida. O que eu vou passar para vocês agora é o que eu estou fazendo também que deu certo. O que eu vou passar para vocês neste momento são comportamentos que eu tenho feito na minha vida. Então não foi um livro que eu li, alguém me disse. Eu estou passando para vocês aquilo que eu vivo. E eu posso dizer para vocês, está funcionando, que é uma beleza. Eu tenho crescido cada vez mais. Como eu falei, jamais voltaremos ao normal. Nós voltaremos melhores. Então, papel e caneta aí para quem quiser anotar. 5 passos para você criar uma nova história a partir da pandemia. Vamos lá. Primeiro passo, anote aí, número 1. Primeiro passo, cria um foco no positivo. Foque no positivo. Foque no que está positivo. Lucas, não tem nada positivo. Tem sim. Tem um monte de conteúdo gratuito aqui para você estudar. Tem um monte de situações que você não tinha acesso antes que você tem agora. Então o primeiro passo é foque no positivo. Desligue um pouco a televisão. Se informe talvez uma vez por dia sobre os números lá importantes. Nós não podemos achar que estamos num país isolado, num momento isolado. Não podemos achar que nós estamos blindados. Todos nós estamos vulneráveis a essa pandemia. Mas desligue um pouco a televisão. Porque se você ficar o tempo todo ouvindo jornal, eu digo por experiência própria, no início eu estava até sentindo um pouco mais, já estava vivendo uma exaustão emocional. Então o primeiro passo, foque no positivo. Ouça uma música que você gosta de ouvir. Conecte aquela música que você lembra do passado de coisas boas. Leia um bom livro. Assista muito conteúdos online. Foca no Lucas Fonseca. Obrigado, Paulinha. É uma grande oportunidade de estarmos juntos aqui. Então foca em pessoas que são positivas. E foca em tudo que está acontecendo que é positivo. Por exemplo, eu sempre compartilho no meu Facebook a notícia das pessoas que já estão curadas. Eu vi hoje que mais de 800 pessoas já estão curadas aqui no Espírito Santo. Olha que notícia maravilhosa para compartilhar. Tem gente que vive procurando notícia ruim. Tem gente que é uma tocha, ele queima tudo que ele encosta, porque ele tem uma energia horrível. E ele passa o tempo todo conectado com o jornal, conectado com notícias ruins, no intuito de compartilhar aquilo. Então, o passo número 1 é foque no positivo. Tira aquela negatividade que tem. Se informe uma vez por dia, sim, sobre o que está acontecendo. É importante você se informar, mas foque no positivo. Depois vocês vão listar aí quais são os pontos positivos que vocês podem enxergar na sua vida. Por exemplo, um ponto positivíssimo que eu tenho na minha vida. Eu tenho muito mais tempo agora para brincar com meu filho. Eu tenho muito mais tempo para estar mais presente com meu filho neste momento. Um ponto positivo que eu tenho, estou mais em casa, porque eu viajo muito palestrando. Olha que bacana, sempre existe um ponto positivo em algo, basta você querer enxergar. Lembra que eu falei antes na palestra, existe aquele que não consegue enxergar e aquele que não quer enxergar? Segundo passo número 2, para quem está anotando aí. Classifique as prioridades. Passo número 2, classifique as prioridades. Não adianta, vencedores, neste momento, você querer dar conta de tudo. Não adianta nesse momento você querer fazer o tempo todo as mesmas coisas ou fazer tudo ao mesmo tempo. Crie para você o que é prioridade. Vou dar uma dica de conhecimento técnico que eu ensino, inclusive no meu treinamento MAP, que é hoje o melhor treinamento de alta performance do Brasil. No MAP eu ensino as pessoas a fecharem as janelas. Tudo que você abre com uma preocupação aqui é uma janela aberta na sua mente. Imagine um computador, olha que bacana, imagine um computador, se você abrir lá 500 janelas, Word, PowerPoint, Excel, você abrir todas as janelas do seu computador, vai acontecer o que com ele? Se você pegar um computador e abrir todas as janelas que ele tem, vai acontecer o que com o seu computador? Claro que ele vai travar. Muitas pessoas estão travando a mente, não estão conseguindo performar pelo excesso de informação, pelo excesso de atividade que estão tendo. Então, o passo número 2 desses 5 passos para você escrever uma nova história é você classificar o que é prioridade para você. Os meus compromissos financeiros. O que é prioridade? É um aluguel? É um plano de saúde? Crie o que é prioridade. Nós estamos no momento que eu falei no início da palestra, para quem chegou agora, não é a hora de inventar. Se você inventar, a chance de dar ruim é muito maior neste momento. Comece a adaptar o que você já tem à atual conjuntura e crie prioridades. Quais são as suas prioridades?
Então eu trabalhei muito isso aqui na minha empresa. Lembra que eu falei que eu estou falando para vocês o que eu estou fazendo? Então eu tenho na minha vida, não vou compartilhar aqui, mas eu tenho uma lista de prioridades na área pessoal, uma lista de prioridades na área profissional. E é maravilhoso, que aí você faz uma lista dessas prioridades, você começa, hoje eu fiz isso, eu fiz aquilo, e você vai fechando as janelas. Lembra que eu falei de conhecimento técnico que eu ensino? Quando você fecha as janelas de preocupação que você tem. Se você tem uma janela aberta, eu tenho que ligar para fulano, tenho que fazer aquilo, tenho que ligar para tal. Isso tudo vai pesando a sua mente. Faça uma lista de prioridades e vai ticando. Ó. Hoje eu fiz isso, fiz aquilo. Quando você chegar no final do dia, você vai ficar muito feliz que você conseguiu fazer muitas atividades. E além de você ter essa lista, que é muito bacana para você seguir ali, você consegue avaliar também, a quantidade de ações que você desempenhou. Ó, vou dar um dever de casa para vocês, hein? Faça uma lista amanhã. Amanhã é feriado, mas agora feriado tá praticamente a mesma coisa, mas tá todo mundo em casa, né? Mas tire um momento para você colocar lá as suas prioridades pessoais e as suas prioridades profissionais. As suas prioridades financeiras, as suas prioridades conjugais, vai separando por que é prioridade para você. E aí depois dessa lista de prioridades, você vai criar ainda uma outra prioridade de tudo isso que você fez. Eu fiz isso, é maravilhoso, foi um grande divisor de águas para mim aqui. Terceiro passo, aprenda a se adaptar. Aí que vem o desafio. Terceiro passo, aprenda a se adaptar. Muitas pessoas estão vivendo o desafio nessa crise, não é com a crise em si, não é somente com a adversidade que está sendo imposta com a pandemia. O grande desafio que as pessoas estão experimentando é adaptar com a rotina em casa, adaptar com o home office, adaptar com a tecnologia. Você agora tem que aprender a usar muito mais a tecnologia aqui, tem que aprender a conectar mais com as pessoas de forma distante, que você não pode aproximar mais delas. Então agora, ou você se aprende a se adaptar ao que está acontecendo, ou você vai ser excluído literalmente. Então o terceiro passo dessa palestra é você aprender a adaptar-se. O que eu preciso adaptar? Por exemplo, eu precisei adaptar um momento do meu dia para ensinar o conteúdo da escola do meu filho. Eu precisei adaptar um momento que eu vou manter uma reunião com os meus colaboradores. Eu precisei adaptar o momento dessa conjuntura toda que eu estou vivendo para a minha leitura, para o meu aprendizado, para filmes que eu gosto de ler, que eu gosto de assistir. Então, adaptar a conjuntura é você agora vai ter que mudar toda a sua rotina. Por que muitas pessoas estão ficando literalmente doidas nesse momento? Porque está com a mesma mentalidade que tinha antes na vida normal. Tudo mudou, nós estamos em um outro momento, estamos vivendo uma conjuntura, um isolamento social. Você precisa adaptar a essa conjuntura, como por exemplo a necessidade de usar máscaras. Você precisa entender que agora estamos vivendo um outro momento, uma outra realidade. Então quando você passa a adaptar-se a essa realidade, você passa a escrever também uma nova história a partir disso. Não adianta você achar que você é blindado, que você não vai ser afetado por isso. E se você está sendo afetado, não pense que é só com você também, está todo mundo preocupado com isso. Então é adaptar. E qual é a adaptação que nós precisamos ter? Estamos vivendo uma pandemia, estamos vivendo uma crise sanitária, está sendo anunciada e já chegando uma crise econômica. Existem duas crises, a crise sanitária e a crise econômica. Agora, a crise da limitação mental é você quem vai poder determinar isso. A forma que você enxerga isso. Então, o terceiro passo é aprender a adaptar. Quarto passo, para quem está anotando, eu amo depois que vocês geralmente mandam para mim um print, eu adoro, eu vejo que vocês anotaram e aplicaram, porque tem que valer a pena, né? Vocês estão dedicando o tempo de vocês aí, eu dedicando meu tempo aqui também, a gente precisa valer a pena esse momento que nós estamos passando juntos. Quarto passo, esse quarto passo é uma técnica de PNL, Programação Neurolinguística, o quarto passo é exatamente o seguinte: estabeleça uma ponte para o futuro. Anote aí, estabeleça uma ponte para o futuro. Então, quando você estabelecer uma ponte para o futuro, você vai conectar com o futuro. Só que isso é uma dinâmica, é uma técnica da PNL, Programação Neurolinguística. E como que você vai aprender a estabelecer uma ponte para o futuro? Olha que bacana essa técnica. Imagine daqui a um ano, conecte aí comigo. Imagine daqui a um ano, nós estamos hoje no dia 30 de abril de 2020. Essa técnica é ponte para o futuro. Imagine você agora no dia 30 de abril de 2021. Quem será você no dia 30 de abril de 2021? Olha, uma ponte para o futuro.
Imagine que tudo vai estar bem. Imagine que você já estará trabalhando normalmente. Imagine que você estará ainda melhor porque você aprendeu com essa conjuntura toda. Você se tornou ainda melhor, você aprendeu, evoluiu, se posicionou ainda mais no seu mercado, se posicionou ainda mais no seu trabalho. Qual é a energia que você vai... Olha, é muito bacana essa técnica. Qual é a energia que você vai experimentar? Qual o sentimento que você vai experimentar quando você estiver lá no dia 30 de abril de 2021 e tudo isso tiver passado? Qual o sentimento que você vai experimentar? Então você fez uma ponte para o futuro, você conectou com você no dia 30 de abril de 2021. Com certeza estaremos melhores, isso já terá passado. Aí você conecta com aquele mesmo sentimento e traz aquele sentimento do futuro para o seu presente. Quando eu vou atender meus alunos aqui em mentoria, eu atendo as pessoas individuais, eu trabalho muito essa técnica. Por exemplo, alguém está enfrentando uma dificuldade para fazer faculdade. Ele está com muita dificuldade para fazer faculdade, aí eu trabalho a técnica ponte para o futuro. Quem será você depois de formado? Imagine você na formatura, segurando o canudo lá, comemorando, vibrando por ter conseguido concluir a faculdade. Qual o sentimento que você irá experimentar? Aí as pessoas falam para mim assim, geralmente, muita felicidade, muito orgulho de ter concluído. Então traga para o seu presente esse mesmo sentimento que você vai experimentar lá no futuro. Vencedores. Segredo de Lucas Fonseca. Tudo que eu vivo hoje, né, graças a Deus, o sucesso que eu estou experimentando, os resultados que eu tenho experimentado nas minhas empresas e na minha carreira profissional como palestrante, eu trabalhei muito a técnica ponte para o futuro. Por exemplo, a sala que eu trabalho, as conquistas que eu tenho, eu criava na minha mente essa ponte para o futuro. Eu só moro em Vitória, na capital do Espírito Santo, para quem está me assistindo em outros estados, há 2 anos, somente há 2 anos eu moro em Vitória. Mas eu já criava uma ponte para o futuro do Lucas Fonseca morando em Vitória, estando em Vitória, tendo amigos aqui em Vitória, e eu ficava muito feliz. E aquela energia que eu experimentava lá no passado, eu levava lá para o passado, e é exatamente o que me moveu a chegar aqui. Você muda todo o seu estado interno, toda a sua energia, quando você conecta com o positivo, quando você conecta com coisas boas. Então essa técnica chamada ponte para o futuro é você conectar com você daqui a 1 ano. Imagine que vai estar tudo bem, o mundo já terá voltado ao normal, voltaremos melhores. E você, quem será você após essa pandemia? Traz essa reflexão. E aí, como o Michel falou brilhantemente agora aí, a nossa mente cria a nossa realidade. O nosso cérebro não sabe separar o que é imaginação, o que é realidade. Tudo que você imagina, o seu cérebro entende como realidade. Eu brinco sempre isso. Se eu estou andando num carro, eu penso num carro melhor. Minha mente já está lá, eu estou com aquela energia lá. Quando fui reconhecido ano passado como o maior palestrante do Espírito Santo, agora já criei uma ponte para o futuro. Olha que eu estou estendendo aqui para vocês, porque eu pratico muito isso. A minha ponte para o futuro é o Lucas Fonseca como um dos maiores palestrantes do Brasil. Então eu não sou ainda. Tudo que você não tem ainda. Repita comigo, ainda. Tudo que você não tem ainda. Se eu não sou um dos maiores do Brasil, eu não sou ainda. Mas eu já fiz aquela ponte para o futuro e eu já me comporto como esse palestrante. Essa ponte para o futuro, criar uma ponte para o futuro, é a grande oportunidade de você conectar com a pessoa que você será. Mesmo que você não era ainda, se comporte como Lucas Fonseca. Eu, no meu caso, me comporto como Lucas Fonseca, que eu serei lá no Brasil. Eu sempre brinco, para quem acompanhou minhas palestras ao vivo, que eu brinco assim, gente, eu tenho uma crença, eu tenho uma ideia, que eu vou no programa da Fátima Bernardes contar a minha história. Eu sou doido para contar a minha história lá, né? Contar a história das pessoas. A Josi já visualizou aí, né, Josi? Quero contar a minha história lá, do Lucas que nasceu no interior. Aí eu brinco com as pessoas assim, eu fiz uma ponte para o futuro. Não tem a Fátima Bernardes? Fátima Bernardes, ela é minha amiga de infância. Fatinha, minha amiga de infância, ela só não sabe ainda. Então ela não sabe, mas já considero como se fosse. Aí eu brinco assim, eu não fui lá no programa dela ainda, mas eu chego a sentir o cheirinho do sofá da Fátima Bernardes. Então eu estou contando para vocês coisas reais que eu crio para minha vida. O Lucas que eu me tornei, o Lucas que com 20 anos não conseguia nem se expressar direito para as pessoas, o Lucas que com 20 anos era altamente tímido ali, contido, criava na mente dele esse Lucas que eu sou hoje. E quando eu chego nesse nível de conquista, eu crio agora o Lucas que eu serei a nível de Brasil. Faz sentido para vocês, vencedores? Ficou claro para vocês o que é ponte para o futuro? Você imaginar você no futuro e viver esse sentimento no presente?
É maravilhoso essa técnica. Pratiquem no dia a dia de vocês. Último passo para você anotar aí. Passo número 5. Quem será você após essa pandemia? Quem será você? Se eu posso falar de alguém, eu posso falar de mim. Eu serei uma pessoa melhor. Eu serei um pai melhor, um marido melhor, um empresário melhor, um palestrante melhor. Né, César? Cruzeiro com Lucas Fonseca. Vamos marcar isso aí, hein? É você que vai organizar isso tudo com a gente ainda. César Pinto, um grande amigo meu que está aí. Então, gente, quem será você após essa pandemia? O tema da palestra, qual a história que você vai contar no futuro? Primeiro, eu quis trabalhar na mente de vocês que existirá um futuro. Esse futuro existirá. E segundo, agora, quem será você? O que você aprendeu já com essa pandemia? O que você já tem de aprendizado? O que você já se tornou melhor? Então anote aí para quem quiser anotar os 5 passos. Quem será você após essa pandemia? O Adanildo colocou para vocês todos os passos aí, mas eu vou repetir para vocês, para quem chegou agora na palestra, e já finalizando também. Então, o primeiro passo para você escrever uma nova história a partir da pandemia, o passo número 1, é o passo focar no positivo. Número 1, foque no positivo, para quem quiser anotar aí. Passo número 2, classifique prioridades. Número 2, classifique prioridades, para quem está anotando. Eu sempre falo questão de anotar, gente, porque o nosso cérebro, quando você anota, quando você assiste, quando você sente, ele entende muito mais, ele leva para o seu inconsciente. Então, não é à toa que eu estou falando aqui para vocês anotarem, eu vou provocando vocês, não é à toa que eu criei 5 passos, porque a minha especialidade é mindset, então o nosso cérebro funciona por comando, e quando você anota uma coisa, você leva também para o seu inconsciente esse conhecimento. Então, passo número 3, aprenda a se adaptar. Aprenda a se adaptar. Não é a hora de inventar a roda já foi inventada há um bom tempo, é hora de você adaptar. Passo número 4, estabeleça uma ponte para o futuro. Até contei aqui da Fátima Bernardes para vocês. E quando vocês me verem na Fátima Bernardes, vocês vão lembrar disso, hein? Olha, não tem nada marcado ainda, mas vocês vão lembrar disso quando eu contar. Quando vocês me verem lá. Estabeleça uma ponte para o futuro. E o quinto passo, né, que é o quinto passo, quem será você após essa pandemia? Se vocês aplicarem, responderem isso aí, você vai de fato viver um novo momento para a sua vida. Tudo que eu trouxe para vocês nessa palestra são exatamente as ferramentas e as habilidades que eu estou usando no meu dia a dia. São exatamente as habilidades que eu tenho praticado aqui comigo. Então essa é a nossa última palestra, né? Eu não estou finalizando ainda, estou finalizando aqui com vocês o raciocínio. A nossa última palestra do projeto ILF Online. E nesse projeto, o que eu mais genuíno tive com vocês é poder compartilhar com vocês, abrir aqui minha história. Tem um monte de pessoas, de seguidores que nunca tinham assistido uma palestra minha, um monte de seguidores que ainda não me conhecem pessoalmente. Assim que passar essa pandemia, vocês virão aqui no Instituto Lucas Fonseca, tomar um café comigo, a gente vai se ver pessoalmente. Sabe uma coisa que eu tô morrendo de saudade, gente? Tô assim doido pra voltar, saudade de pegar no microfone, falar, olá vencedores! Uma saudade de ver vocês, uma saudade de estar com vocês, abraçar vocês. O que eu mais amo nas palestras é essa interação, só que realmente não podemos ter isso agora, seria impossível, eu nunca faria isso, porque além das orientações do Ministério da Saúde, eu me preocupo muito com a saúde de vocês, com a minha saúde também, então é hora da gente se preservar, cuidar, usar as máscaras, manter o distanciamento, a gente precisa ser prudente. Não é porque você é uma pessoa com pensamento positivo que você é imbatível. Nós não somos super-heróis. A hora é hora de adaptar, entender a conjuntura. Então, assim, esses cinco dias que eu tive aqui, essas 5 quinta-feiras que eu tive aqui com vocês, foi um momento que eu consegui matar a saudade de vocês. Foi um momento que eu doei muito amor aqui para vocês, um momento que eu ficava durante a semana toda pensando o que eu vou falar lá para eles, qual o conteúdo. Então a palestra é montada, vocês devem perceber que eu volto e meio olho aqui para a tela, tem um computador aqui, onde eu vou passando toda a palestra. A palestra foi montada com toda a estrutura que eu montaria se eu estivesse no palco. Só não tem um palco aqui, mas se tivesse eu já faria também para vocês, porque eu realmente acredito em vocês. Eu sei que o fato de vocês estarem aqui me assistindo ao vivo não é por acaso. Se vocês estarem aqui, se vocês estão aqui comigo, é porque de alguma forma nós estamos na mesma página. Nós estamos conectados. Talvez o maior aprendizado que nós podemos ter nessa pandemia é que a gente não precisa estar junto para estar conectado. Eu estou vendo aqui o comentário de vocês e talvez é o grande momento de nós conectarmos emocionalmente, mesmo que seja à distância. Nos abraçarmos virtualmente,
a apoiarmos mais uns aos outros. E porque a única forma de nós sobrevivermos a toda essa conjuntura é mantivermos juntos aí, né? Igual o César comentou, que César foi um grande parceiro meu, César. Comprei a geladeira lá que o César mandou para mim, um grande parceiro. Então, assim, as pessoas estão se ajudando cada vez mais. Eu tenho recebido inúmero apoio de vocês também. Tenho falado com todos vocês aqui. Às vezes eu não consigo responder todos no Instagram, porque graças a Deus é muita gente. É muita gente aqui no Instagram, mas eu faço questão. As mensagens que vocês recebem aqui no Instagram é exatamente eu. Às vezes eu passo 2 horas por dia respondendo todos vocês, porque é para vocês que eu estou aqui. Quando eu assumi essa missão de vida, eu estou emocionado porque eu finalizo esse projeto com muito carinho, com muita paixão mesmo. E quando eu assumi essa missão de vida, eu fiz um compromisso com Deus. Eu acredito muito em Deus, respeito você que não acreditar, mas eu acredito muito em Deus. Sei que Ele tem um projeto lindo na minha vida, sei que Ele tem um projeto lindo na vida de todos nós também. Nada na vida é por acaso. Nada na vida, tudo tem um propósito. Inclusive, até essa pandemia tem um propósito. Essa pandemia está convidando o mundo para acordar, para mostrar que todos nós estamos no mesmo barco no sentido de vulnerabilidade, para mostrar que todos nós estamos sujeitos a perder a vida para uma situação como essa. O vírus ele não escolhe classe social, não escolhe nada, qualquer pessoa é vulnerável a ele. Talvez seja essa a maior reflexão. E se nós trouxermos ainda para um outro ponto da reflexão, que nós somos contamináveis. Porque existe o vírus aí correndo, mas existe o vírus das pessoas que são urucubacas, que reclamam o tempo inteiro, pessoas com maldade no coração, pessoas que fazem mal às outras. Esse vírus também é um vírus que precisamos combatê-lo. E quando eu assumi essa missão de vida, de ser palestrante, abri mão de todas as outras profissões que eu tinha. Eu passo dia e noite aqui estudando para trazer para vocês esse conteúdo. Eu tenho dentro de mim um sentimento que em todo ser há um vencedor a ser despertado. E assim como eu tive a oportunidade de aprender, de estudar, de evoluir, ser uma pessoa melhor, um ser humano melhor, olha que eu ainda estou no caminho. Tem muita coisa para eu aprender, tem muita coisa para eu evoluir ainda, eu apenas estou no caminho. Eu tenho 35 anos de idade e no auge dos meus 35 anos, talvez o maior aprendizado que eu tenho na vida é ter descoberto a minha missão. Uma das palestras que eu fiz aqui para vocês foi uma palestra que eu falei sobre propósito. Eu fiquei muito emocionado nessa palestra, porque o Lucas que está do outro lado do vídeo, não estou sentado na sua frente, mas estou aqui junto com você, é o Lucas que também é ser humano, que também se preocupa, que também está consciente da atual conjuntura que nós estamos enfrentando. Então, assim, o projeto, ele encerra aqui, esse projeto, mas nossa parceria não encerra aqui. O meu Instagram está aí aberto para vocês, pode deixar seus contatos, eu quero apoiar. Eu tenho gravado muito áudio para vocês no Instagram. É a hora de eu ser mais congruente com o que eu ensino. Eu tô há 10 anos no palco fazendo palestra, há 10 anos conectado com as pessoas, levando inspiração. Então a hora agora é de eu servir vocês também, de eu ser congruente com o que eu falo no palco todos os dias, que é importante sim ajudar as pessoas. Eu espero do fundo do meu coração que esse projeto, nessas 5 semanas que nós tivemos aí, tenha sido uma sementinha no seu coração. Que tenha sido uma oportunidade de você pensar e repensar cada vez mais, né, que você pode ser melhor, que você é capaz. Se tem alguém na vida que precisa fazer algo por você, é você mesmo. A minha história, todos vocês já conhecem, a grande maioria de vocês já conhece, a história de um vencedor, de um cara que lutou, que luta muito, que passei por inúmeras adversidades na vida. E posso dizer uma coisa, se eu pudesse voltar no passado, eu faria tudo de novo. Porque é para vocês também esse legado. Daqui 100 anos eu vou partir, eu não sou uma pessoa eterna aqui na Terra, mas eu quero deixar esse legado aqui na Terra, de alguém que acreditou, que quebrou paradigma, que acreditou cada vez mais que nós precisamos de amor, de acolhimento, que nós precisamos de estar cada vez mais conectado com os outros, que precisamos cada vez mais olharmos uns para os outros com mais empatia. A palavra empatia e a palavra gratidão são palavras que virou até moda. Só que nós temos que usar essas palavras no seu real significado. Exercitarmos sim a gratidão. Quanto mais você agradece, mais a graça desce. E exercitarmos sim a empatia, que é a habilidade de se colocar no lugar do outro. Então vocês fazem parte, né, dessa história aqui comigo, vocês estão comigo neste momento. Estou vendo aqui Lucas Mendonça de Curitiba, está acompanhando aqui. Eu sempre brinco, o meu maior valor é ser sincero com as pessoas. Eu não venho em momento algum aqui falar no Instagram, nas minhas redes sociais, que eu sou milagroso, muito pelo contrário, né? Eu tenho ferramentas, eu tenho a capacidade de ter ferramentas. E são essas ferramentas que eu quero entregar para o Brasil, eu quero entregar para vocês. Para que
todos vocês possam acreditar cada vez mais na sua capacidade, acreditar em Deus para quem acredita como eu. Quando eu criei a frase, o céu não é o limite, é o alvo, porque realmente eu não acredito em limites. O único limite que nós temos está aqui. O único limite está na nossa mente. Então você pode ser quem você quiser ser, se você se dispuser a pagar o preço. E anote essa frase, para ter superação é preciso ter coragem. Para superar algo, você precisa ter coragem. Talvez o que falta no brasileiro, no ser humano, no mundo hoje, é mais coragem, força, convicção, fé, energia. É você ser congruente com aquilo que você fala. Você fala que é forte, mas quando começa a dar ruim, tá ruim também. É hora de ser forte. Eu falo isso para mim todos os dias. E agora é com você, Lucas. E todos os dias eu vou estar aqui com vocês, pelos stories, pelo meu Facebook. Quem aqui está me seguindo no Instagram, eu vou pedir vocês depois fazerem um print para convidar mais pessoas para virem aqui acompanhar. Porque se tem uma coisa, é uma certeza, eu estou muito emocionado. Se tem uma certeza que eu trouxe ainda mais para o meu coração nessa pandemia, é que é essa a minha missão. Esse é o meu propósito, esse é o meu objetivo e é para isso que eu estou aqui com vocês. Custe o que custar, eu vou estar com vocês, é um compromisso. Alguém falou assim, Lucas, como que fica a sua carreira? Minha carreira só vai ficar melhor, só vai ficar melhor, porque não existe dar errado, existe fazer errado. E tenho certeza que todos os dias eu faço a coisa certa, estando aqui com vocês. Como eu abro o meu coração, conto a minha história. Então assim, mês de abril, a maior lembrança que eu terei do mês de abril foram esses encontros, tantas palavras bonitas, tantas mensagens que eu recebi, tantos abraços virtuais que eu recebi de vocês. Eu não poderia nunca na vida reclamar de algo. Eu recebo o triplo daquilo que eu dou, né? E esse carinho que vocês têm dado aqui para mim. Então peço até desculpa por essa fala, esse fechamento aqui estendido, mas eu precisava dizer isso para vocês, porque às vezes a gente acha que na internet, muitas pessoas falando de tal o tempo todo. Eu sou uma pessoa que eu não me tornei palestrante, eu nasci palestrante. Eu sou professor de formação, né? Atuei em sala de aula durante 7 anos, só que eu conto um segredo aqui para vocês, é como se eu não soubesse fazer mais outra coisa. A única coisa que eu sei fazer no mundo é estar aqui com vocês, inspirando vocês. E é isso que me move. Quando meu filho falou comigo hoje, papai, vai lá porque você transforma vidas. O meu filho falando isso para mim de 5 anos, foi o grande presente que eu recebi hoje quando ele me falou. Então assim, todo o trabalho que eu faço é com muito carinho, é com muita gratidão, é com muita verdade. E eu quero sim, seria hipocrisia eu dizer que eu não quero que o Brasil conheça esse trabalho. Olha minha mãe falando aqui, ó, Dona Isabel Fonseca. Ô mãe, um grande abraço. Que emoção, nem sabia que ela estava aqui acompanhando. E a minha mãe é testemunha disso, minha família é testemunha. Depois vou chamar aqui depois o Adalildo para vocês conhecerem, que está aqui comigo também. Então eu tenho um time de pessoas. Não é porque minha mãe está aqui falando agora, eu tenho pais que me passaram valores. Minha mãe me ensinou uma coisa que eu levo para a vida inteira, já contei isso aqui para vocês, tratar todo mundo bem. Meu pai me ensinou 2 coisas que eu nunca vou esquecer. Meu pai sempre falou, Lucas, seja honesto e trabalhador. Então, quando eu apresento aqui para vocês essas ferramentas, eu tenho uma honestidade muito grande. Porque a pior coisa do mundo é eu falar uma coisa que eu não sei, é uma coisa que eu não vivo. Então, a minha história é aqui, é essa história de um vencedor que veio lá do interior, que falava para minha mãe, que está aí, ela testemunha, mãe, quando eu crescer, eu quero que o mundo saiba da minha história. E vocês me dão essa oportunidade. Muito obrigado mesmo, muito obrigado. Eu estou muito emocionado hoje, eu sabia que eu iria emocionar, porque foram 5 dias, 5 quintas-feiras aqui, de muita entrega, de muita convicção e de muita verdade. Então, para finalizar, gente, senão eu vou começar a me emocionar aqui, a gente tem mais trabalho também. Vou deixar agora, a atividade de hoje é listar 5 atividades. Liste aí 5 atividades. Desculpa, estou emocionado, me perdi total aqui. Perdi total, vou voltar. Listar 5 aprendizados que você teve com a crise. Anote aí, a atividade é listar 5 aprendizados que você teve com a crise. Tá bom? Essa é a atividade de hoje. Anote aí no papel. Quais foram os 5 aprendizados que você teve com a crise? Eu peço desculpa que eu estou emocionado, já nem sei o que eu estou lendo aqui mais. E eu vou deixar para vocês agora a indicação de livro, como eu falei para vocês, o tempo já está esgotando. Deixa eu pegar aqui para eu mostrar na câmera. O primeiro livro que eu vou indicar para vocês, esse cara é o maior do mundo, certamente você já conhece, Tony Robbins. Minha maior inspiração na área profissional, é o cara que eu quero ser no mínimo 20% dele um dia. É um cara que é o maior do mundo, não tem no mundo alguém igual a ele. E esse livro é incrível, chama Desperte o Seu Gigante Interior. Desperte o seu gigante interior.
Depois, para quem não conseguir, pode fazer print aí da tela, apesar que eu acho que fica ao contrário para vocês. Então, o primeiro livro é Desperte o Seu Gigante Interior. Quem não conseguir, manda no privado para mim que eu mando lá para vocês, tá bom? Segundo livro, já está esgotando nosso tempo aqui. Maravilhoso! Eu deixei os 3 melhores para o final. Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Gente, esse livro é um livro incrível. Inclusive, para quem fez MAP comigo, eu falo lá no MAP, 10% é o que acontece, 90% é o que você faz com o que acontece. Está nesse livro. Esse livro é maravilhoso. Ó. Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Falar emocionado tem que ter técnica, hein, gente? Senão, não vai. E o último, e é o meu preferido, esse livro foi um divisor de água na minha vida. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Gente, esse livro é um livro antiguíssimo, um livro muito, já é um patrimônio já esse livro, né? Um clássico. Então, eu sugiro que todos vocês leiam. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. E Desperte o Seu Gigante Interior. Esse livro aqui, ele é bem grande, ele tem muito sobre PNL, muitas ferramentas de PNL, programação neurolinguística, que certamente vocês vão amar. Gente, eu quebrei todos os protocolos hoje com vocês. Eu estou muito emocionado e não tenho vergonha nenhuma de emocionar aqui com vocês. Dentro de mim tem um coração, tem um sentimento. Eu também sou ser humano, assim como vocês. E eu nunca quero perder isso. O que eu mais tenho sentido saudade no palco é de abraçar vocês, estar com vocês. O que eu ensino no treinamento MAP, o que eu ensino nas minhas palestras, é tudo aquilo que eu vivo em minha vida. E eu espero cordialmente, genuinamente, que tenha ficado uma sementinha aí pra vocês, tá bom? Agora eu quero pedir um presente a vocês, aquele presente que eu peço todos os dias, e depois vou chamar o Adanildo. Eu vou parar aqui durante alguns segundos, faça um print dessa tela, posta no seu stories e me marca. E coloca a hashtag, o show não pode parar. Hashtag, o show não pode parar. Eu vou ficar parado para não ficar com a boca torta aí, durante uns 10 a 15 segundos, faça um print da tela, me marca lá no Instagram que eu vou compartilhar todos. E eu adoro que vocês marcam, porque aí eu sei quem estava acompanhando aqui também, tá bom? Então durante 10 a 15 segundos eu vou ficar parado para vocês fazerem um print da tela. Show de bola, gente. Muito obrigado mesmo. Danildo, chega aqui, quero agradecer ao Danildo. Danildo que mandou inúmeras mensagens para vocês. Olha aqui, ó, na proteção do Ministério da... Manda um oi lá, Danildo. A Danildo é o supervisor do Instituto Lucas Fonseca. A gente está seguindo aqui as orientações do Ministério da Saúde. Um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado de coração. Vem novidade por aí. Será lançado em maio o projeto novo que vocês vão amar. Jamais diga que Deus te abençoe. Diga que Deus continue te abençoando. Porque abençoados nós fomos desde o momento que nós nascemos. Que vocês possam acreditar cada vez mais que tudo é possível. E quando vocês se sentirem fracos, cansados, lembrem de mim. Eu estou aqui com e para vocês. O maior patrimônio que eu posso doar para vocês é a minha energia, a minha felicidade, a felicidade de estar aqui com vocês. Vivemos momentos lindos em abril. E eu, graças a Deus, continuarei com vocês. Convidem mais pessoas para seguirem aqui e acreditem sempre que o céu não é o limite, o céu é o alvo. Um grande abraço a todos vocês e até breve.